lembrei na hora que ele ia falar de boa notícia. Eu ia Nós falar estamos que a boa precisando. notícia é que eu estou liberado no Instagram, eu posso fazer live agora direto no Instagram. Pô, só Deus, hein? Só Começou, Deus. acho que só antes de Deus. ontem para ontem foi liberado. Só a misericórdia, hein? Já cumpriu a tua via crucis, Jesus. Olha, 365 dias banido. É, eu fiquei 6 meses banido Eu lá. fiquei Só um ano. Deus. Só Deus, só Deus. Então, já podemos fazer a live Os Banidos. Os Banidos. Ou os desbanidos. É isso aí. Não, é legal botar os banidos, porque aí tem o Gustavo que foi banido também, aí o pau come, meu irmão. O pau come. É. Né? Então tem que botar assim, os ex-banidos. É. Só Deus, meu irmão. Só Deus por que está acontecendo ali. Só Deus, só Deus, só Deus. Mas, meu amigo, conta para mim. Parece que agora deu ruim de vez, hein? Deu ruim de vez, né? Eu estava vendo sobre a questão do Catar. A turma do Catar parece que vai catar geral. A questão do ataque ali parece, né, que complicou. O americano já está dizendo que vai explodir o negócio lá do Irã também. E aí o mundo inteiro vai ficar num verdadeiro pandemônio. Enquanto a gente aguarda a pandemia, estão prometendo aí nos próximos dias o pandemônio. É isso mesmo, Efraim? Como é que nós estamos? Amigo, nós estamos entrando no período mais, eu chamaria, mais crítico desta guerra, agora no 19º dia, né, de guerra. Nós estamos entrando no período das 3 Shemitais, dos 21 dias. Eu publiquei para mim o vídeo mais de todos desses de Rabino que eu postei ultimamente. Hoje eu postei o mais, para mim, revelador, um dos rabinos mais importantes de Israel hoje, influentes, é um cara grande, para você ter uma ideia. Durante o vídeo de 4 minutos e pouquinho, ele diz, eu liguei diretamente para o presidente Trump essa semana e disse a ele para terminar o serviço antes do primeiro dia de Nissan, que é amanhã. Rapaz. Porque o Messias vai ser apresentado. Porque tem uma profecia que me chegou de 500 anos por um dos meus discípulos, de um rabino, mostrando que chegou o dia do Messias. Meu Deus! Cara, eu hoje fiz isso na rádio. O que eu fiz? Eu fui colocando a fala dele, que eu dublei, eu não botei em hebraico. Você tem que me marcar lá, cara. Me marca lá para botar Não, e o que eu ia ver contigo é se a gente pode fazer o que eu fiz na rádio hoje. O que eu fiz? Eu coloquei aqui para tocar e fui reagindo à fala dele. Cara, é assim, ele vai explicando. Na profecia, o cara cita o Estreito de Hormuz, cara. Só que usa o nome hebraico. A fala aí tem... O problema do YouTube, cara... Não, tá dublado em português e o cara falou em hebraico. Não tem como... Sim, não, você vai só ouvir o áudio. Não tem como ele identificar. Só eu que tenho isso dublado. Ninguém tem isso dublado, só eu. Então nós vamos ouvir dublado, é isso? Vamos ouvir dublado em português. Tá. Então eu acho que Deus queira, porque nós estamos em não é uma linguagem, não é uma gravação original dele, é minha, é dublagem minha. Uhum. Não tem como pegar, isso aí é uma gravação de alguém, impossível. Entendi. Tá no YouTube, o vídeo eu peguei do YouTube, mas tá em hebraico, não tá nem em inglês, só tem em hebraico. Entendi. Vamos lá, que Deus tenha misericórdia de nós aqui. Não, e hoje, você falou para te marcar, o pessoal me marca também, não precisa te marcar, Ilza. É só você entrar na minha conta, quando o doutor Alex fala me marcar, é para ele colaborar. Eu vou marcar ele como colaborador. Como collab. Para marcar, é só você entrar lá, é o último vídeo que eu postei. É o último, eu vi. É o penúltimo agora. Cara, o vídeo do cara é revelador. Revelador, porque você vê, ele não está usando nenhum sinal, ele não está usando os 2 eclipses, o alinhamento planetário, que são sinais. Você identificou a origem dessa profecia de 500 anos? Sim, ele cita o nome do livro escrito há 500 anos, que é do Samuel Hanoidah, que é um rabino de 500 anos atrás, que falou, no ano 1500 e pouco, ele falou exatamente de um sinal usando como marcador o Estreito de Hormuz,
que é citado também em Isaías 34. E ele fala isso durante a fala dele. Só a misericórdia. Meu povo, você que entrou, coloque a cidade que você está. Eu estou ainda em Taubaté, Vale do Paraíba, né? Chovendo. Como é que está aí na tua área, né? Efraim, né, está lá em Almada, onde ele mostrou a imagem lindíssima ali de Almada, né? E hoje, Da se eu parte te do mostrasse, Rio. está chovendo. Está De ontem para hoje chovendo? mudou. Então, vocês digam aí como é que está o clima aí de vocês. Depois, você mete um 15 importante, dê seu like, nos ajude doando aí 5 centavos de real, de dólar, de euro, né? Tivemos já o Carlos nos ajudando já na chegada, ok? É muito importante, gente, a sua doação, porque é assim que o algoritmo entrega. Inclusive, a live de ontem, pela primeira vez, Efraim, eles entregaram para 4.000 pessoas ontem. Só a misericórdia. E aí, durante a live. aí houve o efeito cala-boca ancião. E aí babou. Babou, aí travou. E aí, né, vamos ver se hoje, né? Eu já meti aqui no modo avião, já mudei aqui um monte de coisa para ver se a gente aguenta ficar de pé a live toda aí. Só Deus na minha vida. Obrigada aí, Tatiana. Tatiane, gratidão, Tatiane. Mas, meu amigo, como tá essa bagaceira hoje, porque tá todo mundo cuspindo marimbondo, né? Um diz que vai arrebentar, outro diz que vai arrebentar também. E aqui no Brasil, nós já estamos sentindo as consequências, imagino que a Europa deve também já estar sentindo, e os Estados Unidos também. A população lá já não deve estar muito satisfeita com os desdobramentos da guerra, né? Mas parece que vem uma crise aguda sobre o mundo, né? Inclusive o Fed ontem ia mexer na taxa de juros. Eu não vi, eles mexeram, o Brasil caiu 0,25 lá. O Fed mexeu em alguma coisa? Olha, eu não vi. Boa pergunta. Não vi, não. Não vi. Mas Não vou vi. procurar ver aqui agora. O Fed, gente, né, a gente tem que ver se fedeu ou não fedeu, né, lá por causa do Fed lá, mas do Brasil, eles só desceram 0,25, tá uma guerra Não, tá absurda. aqui. Não mexeu nos juros, tá? Acabei de ver Ó, aqui. então isso já é um sinal de que a crise, né, ela realmente é aguda, tá, gente? É uma crise aguda. Aguda. O que é uma crise aguda? Significa que vai doer bastante e rápido, né? É diferente de um processo crônico. Crônico é algo que já está em curso, né? Eu creio que nós vamos entrar na fase aguda aí por conta da guerra. Você ia dizer que a guerra parece que deu uma complicada, foi isso? O que aconteceu é que entramos num período crítico da guerra, porque o Israel atingiu o centro nervoso energético do Irã, no principal, onde a produção de gás, que é a mais forte daquela região, é a do Irã, é o maior, vamos dizer, centro, e é o centro energético, a veia energética do Irã, e até agora nenhum dos dois tinha acertado plantas energéticas, vamos dizer, essenciais do outro. E Israel fez isso, e o Trump simplesmente declarou na rede social dele de que ele não tinha conhecimento de que o Israel ia fazer isso, que ia atingir. O que aconteceu? De ontem para hoje, simplesmente, o Irã explodiu com Ben Gurion, que é o aeroporto, mandou 6 mísseis no Ben Gurion como retaliação e atacou 9 países do Golfo, atingiu 9 países de ontem para hoje, o que quebrou a retórica do Trump de que eles já tinham acabado com quase toda a capacidade de ataque do Irã. O Irã provou ontem e fez 10 ataques simultâneos, atingindo Israel, Catar, Arábia Saudita, Bahrein, Omã, Emirados Árabes Unidos. Todos os países do Golfo Pérsico foram atingidos diretamente e a destruição. Para você ter uma ideia, o presidente do Catar ligou chorando, desesperado para o Trump pelo ataque, porque ele simplesmente acabou com a capacidade energética breve de recuperação do Catar. Ele arrebentou com todo mundo por causa desse ataque israelense na sua planta energética. E segundo Trump,
o dano causado pelo ataque israelense não foi fatal, foi um dano menor em relação ao que a planta pode produzir. Mas o Irã entendeu como sendo um ataque direto à sua capacidade de sobrevivência. Então, ele atacou todo mundo de uma vez só. O que deixou todo mundo perplexo foi o poder do ataque para um cara que já tinha perdido, segundo os relatórios israelenses e americanos, mais de 70%, 80% da sua capacidade de ataque. Como é que ele fez um ataque tão devastador de uma noite só em tantos alvos diferentes? Foram drones inúmeros e mísseis de tudo quanto é tipo, calibre, em 9 países diferentes, em vários alvos. Você acredita que isso pode ter sido orquestrado por Israel e os Estados Unidos para poder forçar o estado de demência da turma que está ali ao entorno, né? Que se fez de desavisado a solicitação do Trump em relação ao Hormuz? Isso pode ter sido uma retaliação para provocar agora uma posição desses países, porque, diante do que você está dizendo, não dá para eles ficarem mais imparciais, porque o dano agora é real. E não, o Paulo José está dizendo que chorando. Ô, Paulo, a notícia que eu li é que ele ligou aos berros e chorando, de verdade. Não foi choro no sentido de clamor, não. Foi o que eu li, tá? Que o cara ligou chorando pro Trump, Acredito. porque o país depende 100% do que foi destruído. Não é assim. E o Catar, cara, o que acontece? Ele era. Você lembra o orgulho que eles estavam? Porque eles eram Sim. o único canal de comunicação entre todo o Ocidente e o Irã. Então eles eram vistos como assim: o cara iam fazer tudo com todo mundo, menos com o Catar. E eles estão atingindo todo mundo, inclusive o Catar. Então, o Catar foi Catar de vez agora. Agora, de dizer vez. que isso foi uma coisa arquitetada pelo Estados Unidos e Israel, mas assim, não deixa de ter uma plausibilidade. Mas eu acho que seria muito arriscado esse tipo de estratégia e não tem sido um risco você atingir parceiros para fazer eles acordarem. Não é uma. Eu acho que Israel foi para o tudo ou nada, atingiu propositalmente para causar o que causou, não como uma combinação, entendeu? 2 dias atrás entraram na loja, limparam tudo, a coisa por aí já foi mais calma. Olha, boa pergunta, Nazário. Nazário, você tocou num assunto, para mim, nevrálgico aqui de Portugal. Portugal está se tornando um lugar inseguro. Os policiais estão entrando em pânico. Entraram aqui no apartamento da minha vizinha de cima, numa sexta-feira à tarde, e reviraram tudo para pegar joias. Só estão atrás de joias e dinheiro. Entraram na minha outra vizinha. Agora a gente foi instruído pela polícia a deixar sempre a chave passada nas portas, porque aqui você só batia a porta só abre por dentro normalmente. Então você só, eu já viajei por dias com a minha esposa, semanas, com a porta só batida, sem precisar trancar. E agora a gente é obrigado a trancar a porta com chave, porque tem caras entrando nos imóveis, apartamentos, o cara percebe que está vazio ali ou que não tem ninguém e forçam a entrada. Ele já tem noção da etnia, não? Não dá para saber, porque os caras são. Agora o que eu vou fazer, eu vou encomendar aquelas câmerazinhas pequenininhas, botar na porta, para eu ficar filmando o corredor com movimento, meu amigo. Para a gente filmar esses crápulas aí. Lembra que eu te falei, tem 2 semanas que eu salvei uma vizinha do Pânico, de 90 anos? Faleceu. Meu Deus. Porque estava muito assustada, a filha ficou preocupada, levou para um lar aqui seria aquele asilo, né, que aqui chama lar. Ela vivia sempre sozinha, muito bem. No lar ela não durou 4 dias. Meu Deus. Partiu. E foi, cara, e ela veio aqui, bateu na minha porta, eu botei ela na cadeira, ela muito assustada, tentaram entrar na minha casa. A gente achou que era alucinação da idade, tanto a gente quanto a filha dela. E, na verdade, tentaram mesmo, porque depois entraram na casa de outros. Meu Deus, Efraim. Só misericórdia, hein? Então, assim, a pergunta do Nazário faz muito sentido, essas coisas estão acontecendo, não eram assim em Portugal, e não tem essa coisa de etnia, não, a coisa está perigosa mesmo. Portugal... Não, eu levei um susto quando eu vi as imagens do metrô de Lisboa, né? Eu andei muito naquele metrô, ficava assim, feliz da vida, né?
tudo organizado, tudo funcionando, e de repente um monte de gente largadas pelo chão. A coisa complicou bastante e rápido, né? Muito rápido, porque a coisa de 2 anos assim, a coisa tomou uma piorada absurda, absurda. Como é que está a Europa agora com esse último movimento de ontem para hoje? Já houve repercussão aí na Europa desse tanto o ataque de Israel, tanto o ataque por parte do Irã, e você sabe nomear esses 9 países aí atingidos? Você falou do Sim, eu tenho Catar. aqui a lista. Eu tenho aqui a lista. Deixa eu abrir aqui. Os países que foram atingidos de ontem para hoje em retaliação ao ataque de Israel à planta energética do Irã. Está aqui. Além do aeroporto israelense Ben Gurion, que recebeu 6 mísseis, os 9 países, né, entre os 9, as 7 nações com maior renda per capita do mundo, inclusive, esses países do Golfo. Catar levou 14 mísseis balísticos, Emirados Árabes Unidos, 13 mísseis balísticos e 27 drones, Arábia Saudita, ordens de evacuação, onda de mísseis interceptadas sobre o Riad, sobre a capital, Kuwait, mísseis balísticos interceptados, e o alvo eram instalações americanas, Bahrein, quartel-general da 5ª Frota, ataque contínuo durante toda a guerra, não para, Omã, ataque com drones em zonas industriais, teve trabalhadores mortos, Jordânia, com ataque a bases americanas na Jordânia, Iraque, na embaixada americana em Bagdá, sob ataque noturno de drones. Todos esses são os países. Iraque, Jordânia, Omã, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar e o próprio Israel. Tudo isso em 24 horas. Em 24 horas. Para alguém que estava com a perna quebrada, os braços soltos, não parece estar tão enfraquecido quanto foi divulgado, né? Então, assim, não é que eu acho que o relatório foi enganoso, eu acho que o relatório foi impreciso. Ao equívoco, né, da imprecisão e ao erro de cálculo. Eu acho que houve imprecisão nos relatórios, não do que foi destruído. O que foi destruído, conforme eles disseram, foi. Só que o inimigo tinha muito mais do que eles calcularam antes. Então, se você destrói 15 e 20 lançadores, você calculou que tinha 20, aí você destrói 15, achando que tinha 20, mas na verdade tinha 50, você achou que destruiu 70%, 80%, só destruiu 30%. Então, você só vai descobrir que tinha 50% quando levar a pancada de volta. Cara, só misericórdia, Efraim, só misericórdia. E agora, como ficou a conversa Trump-Catar, e como é que está o dia seguinte de tudo isso, desses países que deve estar em polvorosa agora, a população deve estar em pânico, e agora os líderes também deveriam já estar fazendo uma reunião de emergência, né? Para saber o day after. Segundo o relatório, quando o líder lá, o emir do Catar, ligou para o Trump, e o Trump só disse: vamos tentar resolver. Não tinha o que dizer, tipo, não deu muita trela, porque... Ele só faltou dizer, você é culpado. Você é culpado, né? Porque numa história dessa, né? Filho feio vai sobrar para o Catar, né? Se o Catar agora... já estava com a gente, o Tucson, tu falou, lá nos Estados Unidos, trabalhando pró-Irã, sendo um proxy Irã, tu imagina a felicidade. Carlson. Então, Tucker Carlson, não foi isso? Foi acusado de ser mantido pelo Catar, trabalhando pró-Irã. Aí, meu irmão, se o Catar se lascou, lascado ele vai ficar, né? Mas é o que acreditam. Agora, tem uma notícia que o Gustavo deu hoje, repetindo, do Steve Bannon. Steve Bannon é um cara que eu acompanho antes ainda do que eu acompanhava há anos já. Eu era até assinante dele num canal, numa rede dessas aí. Eu assinei ele por alguns anos, $5 por mês, que eu gostava de ver as notícias. Ele tem um canal chamado Israeli News Live. Mas ele é um pouco polêmico, de vez em quando ele fala umas coisas de insiders,
e notícias que ele recebe diretamente de contatos que ele tem dentro de lugares estratégicos que não se comprovam 100%. Até porque são notícias de insider, pode ser às vezes desinformação ou informações que não dá para verificar. Mas, segundo o Gustavo falou, que ele divulgou essa madrugada que, na verdade, o Bibi foi atingido, sim, o lugar que ele estava, e que ele está em coma profundo. Aí o Gustavo levantou a seguinte bola: é possível que a profecia do Schneerson, do Rabá de Lubavitch, tenha falhado, porque ele disse que o Netanyahu ia entregar a chave de Israel na mão do Messias, mas talvez eu faria uma segunda leitura. Entregar a chave não é alguém fazer um cerimonial, um ritual, entregar a chave. Entregar a chave significa que ele seria o último e a partir dele viria o Messias. Também pode ser traduzido, só pode ser interpretado assim sem quebrar a profecia. Né? Eu não estou aqui defendendo a profecia, estou dizendo que tem uma outra forma, um outro ângulo de interpretação. Total, você já está me animando para eu lançar o canal Rapadura com Farinha. Ou Farinha com Rapadura, porque o negócio vai ficar prisão de ventre é o resultado. Não, o negócio vai ficar... Não, vai dar diarreia na galera, meu irmão. Vai dar rapadura com farinha. Acho que um solta e outro prende, mas a farinha é mais forte que a rapadura. Rapaz do céu, caramba, Efraim, meu Deus do céu. E a população nisso, Efraim? Como é que está a cabeça do povo no meio de tudo isso? Porque, por exemplo, isso que você falou a respeito do que está acontecendo em Portugal, o pouquinho que eu conheço da turma aí, eles devem estar em tensão total. Daqui a pouquinho eles vão começar a matar imigrante aí daqui a pouco. Irmão, a polícia aqui não tem essa coisa de meio papo, não tem, não. Os caras não tem, não. Se pegar quem é... Ó, eu vi um episódio que aconteceu há uns 6, 7 anos atrás, acho que foi na minha segunda ida aí, que o negócio ficou estreito, meu irmão. Não, os caras pegaram, deram sacode. Com policiais aqui na chefatura de polícia, tenho amizade aqui com pessoas de chefatura de polícia. Os caras são gente boa pra caramba, mas não tem conversinha de o cara é imigrante. Meu irmão, se pegar e descobrir quem é, não tem jeito. O cara não fica aqui. O cara é mandado de volta. Não, o cara é passado para a eternidade. Eles são violentos. Eu não posso dizer isso. Eu só te digo que o cara não fica aqui. Ele vai ser mandado de volta. É, isso aí. E o mundo agora, Efraim? Como é que nós acordamos com isso, então? A Europa repercutiu na Europa já isso ou ainda não? O quê? Essa ataque tanto de Israel quanto a retaliação do Irã. O que acontece? O mundo acordou com mais insegurança energética do que ontem. Se você ontem não ouviu o nosso conselho de se resguardar o máximo possível, você hoje está mais próximo de passar um aperto sem ter nada do que ontem. Jesus. Foi assim que a gente acordou, porque só misericórdia. O Estreito de Hormuz, que é fundamental para o próprio funcionamento do mundo como nós conhecemos. Do planeta. Já está passando por isso. Quer ver? Se você ouvir um pedacinho da profecia, e é dublada em português, sou eu falando aqui em português, vou falar em português aqui como é que é a profecia do Rabino Rosenblum. Quebrar a cabeça do rei. Quem é? O que precisa terminar até Rosh Chodesh Nissan? O que precisa terminar? Quebrar a cabeça do rei. Quem é? Khamenei A, Khamenei B, Khamenei C, Chukai D, Bekukai. Aí ele diz que todos terminam com R, que são os Khamenei e a linhagem dele. É a cabeça do rei e os príncipes de Jeremias 49. Jesus. Isso aí, ele está citando, todas as citações que o Rabino faz são citações da profecia de 500 anos atrás, escrita no livro do outro Rabino, Samuel. Todos eles, a lista toda. Tudo que termina em E no final, certo? Termine até o primeiro do mês. Liguei pro Trump. Música não. Você termina com tudo. Não. Com a ajuda de Deus, você faz parte do fundo do que eu estou falando. Para terminar isso. Pronto, vamos terminar isso rápido. Despertar as rochas esculpidas desde o primeiro do mês. Despertar o grande e os santos patriarcas, como está escrito. Ele fala que essa profecia diz o seguinte: despertar as rochas esculpidas desde o começo do mês.
O que significa isso? Que o começo do mês é amanhã à noite, que começa o primeiro mês, que já vai marcar Nissan, que o 14º dia de Nissan é a Pessah. Lembra do prazo da guerra? Então ele diz que despertar desde o início do mês os cabeças, falando sobre o Rosh Hodesh. Rosh, Hodesh, Rosh é cabeça, Rodesh, Rosh é cabeça e Hodesh com H é início, é mês. Então, o início do mês marca a chegada do Messias. Meu Deus! E isso, aí você diz assim, mas quem disse aí são esses rabinos que querem vender livro. Não. Esse rabino é, talvez hoje, um dos mais influentes, se não for o mais influente, do rabinato israelense. Ele vive em Israel e ele é um dos rabinos mais, se não for o mais influente hoje do mundo arábico, hebraico. E mais, ele citou, eu liguei para o presidente Trump. Se esse cara tem acesso ao presidente Trump, automaticamente ele é literalmente um cara com ligação direta a pessoas, acesso direto. Ele não vai falar que vou ligar para o Trump, eu liguei para o Trump. E disse, apresse, antes do início do mês nós temos que ter essa fatura liquidada. Cara, ele divulgou esse vídeo... Agora, Efraim, partindo dessa premissa aí, então o ataque de Israel foi correto. Por isso que eu ia falar. Não é coincidência ele estar dizendo isso exatamente no dia que aconteceu um ataque fatídico que virou a guerra numa situação mais, vamos chamar, regional do que local. Então ela deixa de ser algo, né, que poderia se empurrar com a barriga e ela precisa de uma solução imediata porque ficou algo agudo. Se Israel ataca, mesmo que parcialmente, o centro energético do Irã, o Irã responde em 9 países e no aeroporto que é principal de Israel, que é o Ben Gurion, que é o internacional ali de Tel Aviv. Eles têm 2, mas aquele é o mais importante. Israel agora se acha no direito de fazer um ataque mais fatídico e mais definitivo, com o apoio dos Estados Unidos. Será que não pode não ter sido um combinado, pode ter sido uma ação bem planejada de Israel de aumentar a capacidade de ataque mais definitivo? Porque, veja bem, lembra que o Trump tinha falado do xadrez, que ele estava jogando o Alencar xadrez? Está me corrigindo aqui, o Alencar está me corrigindo e está certo, o Alencar, eu estou errado. Ele está dizendo que Nissan começou ontem à noite. Porque aí na profecia... Piorou, não, porque então, na profecia... Piorou. Não, o Alencar está certo. Eu estou dizendo que aí piorou. Se começou ontem, o ataque tem todo a ver. Eles já entraram e não é só isso. A correção dele está certa porque durante a profecia que ele está analisando, ele diz que é no primeiro dia. E o lugar de onde eu tirei, o cara disse que era dia 19 que ia começar a chegada do Messias. E ele disse em 5 minutos o Messias vai ser anunciado. Então a correção do Alencar está certa, porque é hoje, não começa amanhã. Começou ontem para hoje. Eu que errei. Rapaz, isso é muito grave, Efraim. Eu fiquei com isso, eu fiquei pesquisando, achei que era de hoje para amanhã, era de amanhã para sábado, porque eu fiquei com o Shabat na cabeça, mas o Alencar está certo. Já começamos o mês de Nissan ontem. E ele diz que é no dia 19. Aí, ó, começa na lua nova. Então, começou ontem o primeiro mês, e ele diz que é no primeiro dia do primeiro mês que tem que ser anunciado o Messias, segundo essa profecia. Então, nós temos algumas horas aí de alguém ser apresentado como uma possível solução. Se a profecia for verdadeira. Se não for, isso vai jogar mais areia no angu, né? O trem vai ficar pior. Ou porque ele também fala de 2 a 3 dias no máximo. Aí isso já nos jogaria aí com o efeito do 20 de março, que há aquela profecia da menina mas que é totalmente desconectada dessa. A gente está só na profecia rabínica, desse Samuel Renoidar. Ele está pegando. Ele mais à frente ele diz, ó. Do topo das rochas eu vejo, das colinas eu observo. Publicar novidades desde o primeiro do mês. Com a ajuda de Deus, Rosh Chodesh será novidade. O que será novidade? Kol Israel, Jerusalém. Em 5 minutos vocês ouvirão o alerta. O Messias chegou. Meus senhores, um novo alerta. O quê? Publicar novidades no primeiro do mês.
Se disserem que ouviram o alerta para entrar no abrigo, isso não é novidade, isso já é velho, certo? Baruch Hashem, fazer o que se chama proteção ideal. Baruch Hashem. Se vocês têm proteção ideal, as novidades do Messias chegando, vocês estarão protegidos. Desejar a renovação da salvação do primeiro do mês. Deixa eu até fazer uma observação. O Mendes botou uma coisa aí, o Mendes Ribeiro botou assim, mais uma profetada. Mendes, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que não receberam Yeshua, Jesus, como Messias? Porque estava cheio de profetada. Quando ele veio, todo mundo sentiu que alguma coisa mudou no mundo espiritual e começaram a aparecer falsos Messias. Quando Yeshua veio, quando Jesus chegou, tinham aparecido vários. Por isso que Gamaliel cita um deles no livro de Atos, dizendo, olha, surgiu um desses aí e tal, e nós vimos que ele caiu, ele falhou na própria missão. Então não era ele, porque pode ser que vocês estejam se lembrando, porque Gamaliel, que conhecia os tempos, sabia que o tempo tinha chegado. Então ele diz, antes que vocês mesmos julguem o caso dele, deixe que ele próprio se prove, porque se ele não se provar cumpridor dessas profecias, ele cai por si mesmo, mas se for ele, vocês vão estar lutando contra Deus. O Mendes falou, mais uma profetada. Eu não posso garantir que é uma profetada. Eu posso garantir que está tendo um monte de profecia diferenciada falando desse tempo. Agora, Efraim, o texto diz que muitos virão em meu nome, inclusive. Sim. Ok? Então, se são muitos, não é um nem dois. Né? Exatamente. Mas o que eu estou alertando é assim, é que a quantidade de profecia prova que o tempo está próximo. A maioria profetada no sentido de cumprimento. Mas isso não deve nos tornar insensíveis e céticos. Isso deve nos tornar com expectativa alta de que se está aparecendo... Tipo assim, se está produzindo muita nota falsa, é porque a verdadeira também está circulando. Então, não é que um desses messias... É isso aí, Mendes. Não é que a gente não vai acreditar que esse está certo, que aquela profecia se cumpriu. É que se está havendo uma quantidade grande... Veja, Mendes, uma coisa importante. Eu gostei do seu comentário, porque me chamou a atenção de falar uma coisa que eu queria e já ia esquecer. O que a gente tem que levar em conta é se está começando a aumentar o número de profecias, e eu não estou falando de Romilson, aí do Raucha, os animais falam Yau, os pássaros cantam Yau, então o nome do Senhor é Yau, essas coisas não. Eu estou falando de profecias, de rabinos, que se você acompanha a história do rabinato em relação à profecia, os caras são completamente conservadores. Eles não são igual os evangélicos, que pega toda a profecia e diz que essa é de Deus e acabou, não. Eles são chatíssimos, eles são muito recatados, conservadores, eles não ficam divulgando. Metódicos, sistemáticos e céticos. Céticos quando se trata disso. E os caras estão divulgando um atrás do outro, uma coisa muito rara dentro do mundo judaico. Vários rabinos com uma reputação muito grande dentro do rabinato, dentro do mundo hebraico, falando essas coisas. Então, quando eu cito aqui o Schneerson, lá de 1980, eu estou dando uma distância histórica muito grande, mas a gente está falando de um cara hoje, que é influente hoje, que tem acesso a ligar para o telefone do presidente Trump e ser atendido, dizendo, olha, chegou o tempo de notícias e a notícia diz que no primeiro dia do mês é tempo de anunciar que chegou a hora e que em 5 minutos o Messias será revelado. Ele está falando da brevidade, ele não está marcando tempo de minutos, ele está dizendo que vai ter algo para acontecer, segundo essa profecia. Esses caras são muito seguros e sistemáticos para ficar dizendo isso de forma aleatória e leviana assim. E eu não estou aqui em nenhum momento comparando algo, eu estou falando de procedimento histórico. Então a gente tem que ficar atento, porque é o que o doutor Alex falou, cara. Se hoje os caras que são conservadores estão divulgando, mesmo sendo profetada, isso nos abre os olhos para que algum... Minha gente, ó, você que chegou até aqui, coloque o 15 importante, por favor, ok? Coloque o número 1, diga a cidade que você está nos vendo e ouvindo, ok? 2, 5 centavos de real, dólar e euro, nos ajude aí no processo da entrega, ok? Para nós podermos avançar, tá certo? Nós precisamos de você desse efeito se a ação
que iniciou no dia de ontem para nós, para o dia de hoje, já é um marco de agravamento da crise, eu quero que você pense 3 coisas. A primeira é correr para o código de Enoque sábado. Corra para o código de Enoque sábado, porque essa imersão vai lhe dar boa parte do entendimento do que você está procurando. 2, você corra para o Geburá domingo, porque o Geburá vai ficar pequeno com todos esses acontecimentos, pela leitura que Efraim vem fazendo da turma de Judá e a turma de Efraim, e agora essa coalizão dos 9 mais 1 contra 1. 9 mais 1 dá 10. Meu Deus, eu já vi isso em algum lugar. 10 é um número que eu já vi em algum lugar. 9 mais 1 dá 10. Então, polarizou e já tem 10 ali sendo ajuntados para fazer alguma coisa. E a outra qual questão... ano que nós estamos? Não, o ano agora judaico, o judaico. Não, nosso. O nosso 2026 que dá 1. Dá 10. Que dá 1, né? É Aleph, Não, dá é o 10. início. Dá 10, não, somado, 10 dá 10. é 1. Vai dar... 10 é um número que representa ordem espiritual. Fechamento, o 10 sempre né? está ligado à ordem espiritual. Ele, na verdade, ele dá 10. Ele daria 1 se fosse 0, 1, mas ele dá 10. E 10 é o 9 mais 1, é a ordem espiritual. 9 é desordem e 10 é ordem. Gematria. Né? A aula de domingo, vai ser domingo? Gematria? Domingo, né? Sim, Gematria. domingo eu vou falar de gematria. Inclusive, gematria. Vou incluir nas aulas, decidi isso agora, as distâncias do templo, da pedra do templo, que eu mostrei domingo na aula, eu mostrei a foto da pedra do templo que está lá com uma casinha por cima dela, onde ficava a arca. E nós vamos mostrar as distâncias náuticas, cálculos do senhor Isaac Newton, que mostrou vários números proféticos a partir das distâncias náuticas e também reais, de Jerusalém para Meca, de Jerusalém para Roma, de Jerusalém para vários lugares do mundo. Ele fez vários cálculos, e ali o livro vai o livro do David Flynn vai mostrando que Isaac Newton fez vários cálculos proféticos, que ele era obcecado com o assunto Daniel, para quem não sabe. O cara é top do falsete de profecia. O Isaac Newton falou mais sobre profecia em últimos dias do que qualquer coisa de matemática e física. Ele ficou registrado na história como um grande cientista, mas, na verdade, ele tinha obsessão com estudos apocalípticos. E ele pegou vários cálculos e fez vários cálculos de distâncias, e é uma coisa assim, absurdo que ele descobriu. Os números ligados ao templo de Jerusalém, ao lugar do santo, que ele entende que é o templo centralizando o tempo de tudo. Então, ele pegando aquele lugar central, ele consegue fazer cálculo de várias coisas. Muitos dos cálculos dele, eu não preciso dizer, deram errados. Como disse o Mendes, uma profetada. Mas, quando a gente estuda, tem coisas que batem muito com o que a gente está vivendo. É muito interessante. Por isso que a Bíblia ensina que nós temos que ver tudo e reter o que é bom. Meu Deus do céu, gente. Ficar pequeno aí, ó. Geburá vai ficar pequeno domingo, né? Efraim, esse momento agora, o impacto disso, né, via as lideranças europeias, eles já falaram ou ainda não houve pronunciamento do Parlamento Europeu? Não. Em termos oficiais, o que está havendo é que pânico. os países... É pânico. Os países estão, na verdade, eles não estão com tempo de falar, não, doutor Alex. Está todo mundo reagindo às altas de preço energético. Tem vários países na Ásia já tendo bloqueio de saída de transporte, de redução, de racionamento, porque a situação energética do mundo está entrando em reserva, na reserva, e não dá para gastar muito. É grave, hein? Situação gravíssima, hein? Gravíssima. Olha, gente, estão perguntando se o anticristo... Eu acredito que, mesmo que não seja esse mês, como estão dizendo, né? Porque, veja bem, onde é que estão encontrando o que a gente tem como... O que a gente pode falar assim... Cara, olha só. Os islâmicos, eles esperam... O Mahdi. E eles dizem que esta guerra, e os islâmicos xiitas do regime islâmico do Irã, que tem como líder supremo um ayatolá, eles dizem que essa é a grande guerra que vai trazer o Mahdi. Porque, segundo a interpretação que eles estão divulgando, o Dajjal,
Quem é o Dajjal? O Dajjal é o anticristo deles. Já está aqui, o nome dele é Donald Trump. E eles dizem que se o Dajjal chegou, o Mahdi chega para arrebentar com ele. Meu Deus! Inclusive, o Mahdi vai ser precedido por Issa. Quem é? Issa! Issa é Yeshua, Jesus, em árabe. Eles estão dizendo, os islâmicos xiitas, os imãs, que chegou a grande guerra final. Os rabinos estão vendo essa como a última guerra contra Amaleque, que vai promover a tal da Gog e Magog depois. Porque o Messias deles está para se manifestar. Cara, onde elas se encontram? Para mim, os dois são falsos messias, não importa. Mas os dois, em textos diferentes, e olha que interessante, os rabinos não estão baseando as visões dele, esse que eu botei e os outros dois que eu já divulguei no meu canal lá no Instagram, Efraim com M Global News, os 3 rabinos que eu coloco lá, um brasileiro, 2 israelenses e um brasileiro, 2 messiânicos e um ortodoxo, todos eles, aí fora os Nirson e outros, estão falando baseados nos escritos judaicos, não na Torá e nos profetas somente. Eles citam Isaías, mas a principal base deles são os escritos deles, assim como a dos messias islâmicos nos textos islâmicos. O que isso me leva a concluir? Que, infelizmente, os meus colegas, eu estava assistindo ontem um debate num canal aí do Brasil, e tinham lá um amigão do Dr. Alex, e eu não estou sendo sarcástico, é mesmo, que estava junto, eu não vou falar nomes para evitar, né, julgamento, mas tinha um pastor que é muito conhecido, que o Dr. Alex vai sempre lá e está com ele também. Tinham outros, 2 defendendo o pós e o outro defendendo o pré. Um era médico e o outro é esse conhecido do Dr. Alex defendendo o pós-tribulacionismo e o outro defendendo o pré-tribulacionismo. E uma discussão sem fim que, como eu já disse aqui, cara, tem base para tudo. Eu sempre falo assim, quando o cara vem, não, porque só pode ser pós, porque o texto que não sei o que lá, que Israel passou, que todo mundo passou, por que a gente vai sair no meio, e que Jesus vai ter que voltar 2 vezes, e lá, eu falo assim, poxa, é verdade, mas tem coisas que não se respondem no pós. Como, por exemplo, quando tem 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes. As 5 prudentes têm azeite de sobra, as 5 nécias só têm azeite na lâmpada. As 10 dormem. Quando a voz grita que o noivo chega, 5 estão prontas para seguir com o noivo pelo caminho, porque elas vão encontrar com ele no caminho e vão segui-lo, e 5 não têm e pedem emprestado e não podem receber e saem para comprar. Quando elas saem para comprar, é a hora que o noivo chega no ponto de encontro e as outras têm que ir com ele. Então, se ele só chega depois, o que vai acontecer com as 5 que estavam nessas? Vão ser condenadas à eternidade? Então, assim, tem coisas que o pós não responde, mas também tem coisas que o pré não responde, porque você tem que criar todo um esquema para o pré dar certo. Não, porque isso é só a trombeta, tipo aquilo que foi feito no Adventismo, que ele ia voltar em 44, quando ele não voltou, ele foi só até o Santo dos Santos, ao santo lugar, ele mudou, foi de lugar dentro do tabernáculo, aí tu começa a dar jeitinho para poder explicar. Qual é a minha conclusão? Que todos os dois estão certos a respeito de algo e todos os dois estão equivocados a respeito de algo. Por isso que você não tem que ficar se preocupando se vai ser antes, durante ou depois. Você tem que se preocupar se tem azeite suficiente para aguentar o tempo da chegada. Inclusive, Efraim, isso aí eu batizei de triacionismo, tá, gente? Você está preparado na trincheira para ir ou para resistir até que ele venha, porque a maioria vai fazer o efeito pinto na feira, né? Só no sopro já vai cair duro ali em cima dos acontecimentos. E só uma observação, doutor Alex. Desculpa até interromper, mas a Márcia Santana falou, se lermos a Bíblia pedindo ao Espírito Santo. Olha, quem estava no debate, os dois lados, são pessoas de um conhecimento enciclopédico. Não, e os caras são com os dois lados. O cara que estava defendendo o pré, aquele cara tem uma enciclopédia gravada na cabeça. O cara faz citações de textos mentalmente, que, cara, eu conheço bem a Bíblia e eu falo, como é que ele faz citações não em português, ele faz citação em português, em grego, o cara faz análise de texto mentalmente, falando da palavra que está sendo dita e o que ela significa no grego, koiné. Não estamos falando de gente que acha coisas do que ele se definiu, não.
e não chega a uma conclusão, porque se Deus não concluiu, nós não vamos concluir o assunto. Verdade. E, gente, e até corroborar isso que o Efraim disse, que você colocou aí, a revelação do Espírito Santo, ela é uma linha tão tênue que gerou a bagaceira atual católica, copta, ortodoxa e protestante, tradicional, pentecostal, neopentecostal. Então, todo mundo tem Revelation, gente. E Ó, Church. Revelation, Você esqueceu todo da mundo quarta tem Revelation. classificação. E o Church. O Church não é nem neopentecostal, nem ele já saiu dessa classificação. Já, a Church já não é isso. Já não é mais isso. Teologicamente, a Church ela é uma outra manifestação depois do neopentecostalismo. Ela não tem uma raiz neopentecostal. Ela tem manifestações neopentecostais, mas ela tem uma outra forma de ver as coisas, de manifestar as coisas. Hoje eu toquei num louvor, que é um dos poucos de worship que eu gosto. Na rádio, a minha esposa veio falar, poxa, esse louvor até que é bom, que tem uma letra legal. Mas, infelizmente, todas começam igual. Então, quando você começa a ouvir, tu parece estar ouvindo a mesma música, em nota menor, fazendo aquela introdução que um barbudo, desculpa aí, as caras de barba, mas um barbudo tocando, olhando para a parede, entendeu? Então, assim, a gente virou uma coisa, assim, uma repetição de algo que a gente não... Rapaz, o cara tocava olhando para a parede. Jesus! Teve uma época, assim, no início dos anos 2000, que chamava-se... Tinha um nome, tá? Adoração sem rosto. Jesus! Aí você ficava de costas para o público, olhando para trás da parede, para você não mostrar sua cara, porque importava era adorar a Deus. Tudo isso são manifestações de tempos. Já pensou, hein, gente? Isso é forte, hein? Eu não lembro disso não, cara. Isso aí passou varado. Mas foi direto. Foi na época do Cláudio Claro, Casa de Davi. Foi nessa época. Meu Deus do céu, gente. Você já cantou olhando para a parede, a não ser no banheiro? Jesus! O negócio é grave, hein? Grave. Mas, claro, Efraim... Você vê que sempre o argumento é bom. Era para que as pessoas, ao invés de olhar para quem está ministrando louvor, olhassem para o Senhor. Tá certo. Mas são manifestações. Tá certo. Agora, Efraim, o mundo agora, o day after de tudo isso. Você já falou que em segurança energética, né? As bolsas reagiram a isso ou não? Tanto reagiram que o Fed decidiu não mexer nos juros. O Jeremy, que é o líder, o presidente atual do Fed, falou que isso é um problema para o Warsh, o seu substituto. Literalmente jogou a batata para o Pro e falou, cara, toma aqui a tocha, não vou mexer, faz você que vai entrar agora. Simplesmente falou isso. Não, tá igual aqui com o Dadá, que vazou, e vocês agora segurem a peteca. Aí o que eu podia fazer era tirar imposto, já que ele era o taxade, ele tirou o imposto do combustível e disse para os que agora vocês se viram aí, meu irmão, vocês se embolam aí para poder resolver. Inclusive, o cara da vacaria parece que vai abrir a boca geral e escolher o alvo, os políticos. Ele popou um segmento e vai arrebentar com outro, né? Então, parece que é uma orquestração, de fato, para atacar fogo no parquinho. Quer dizer, o parquinho ele vai dar uma incendiada aí. Ó. Chegou o Serjão aí apoiando a gente também. Agora, gratidão. Você falou aí do vacaria. Você concorda comigo que quando o mal se impõe dentro da instituição oficial, nos lugares, seja a sociedade, seja nacional, seja organizacional, a gente só fica sabendo quando eles brigam entre eles. Sim, sim. Não, é aquela máxima do Gustavo que tudo se resolve lá no ponto de encontro da turma do Avental ali, ok? Então a turma do Avental se reúne, eles resolvem e o que aparece para a gente é a cena montada, né? Então você vê tudo isso que está acontecendo começou com uma briga de quem ia pegar um valor bilionário que tinha de títulos. Ambiental, aquela coisa ambiental. Não, ambiental não, eram títulos que já estavam lá. Porque tem um rolo ambiental aí também, tu viu? Não, mas não foi isso não. Tinha a fazenda do cara parece que é terra nossa, é pública. E aí o cara estava recebendo também de carbono,
títulos de carbono. Mas não foi isso que gerou a briga, não. A briga é que tinham títulos que a gente considera mortos em valor de bilhões, e tanto um dono da vacaria quanto um dono de outro banco também, que está bem ainda na fita, os dois queriam. Sendo que o outro chegou primeiro, da vacaria chegou depois e viu aquilo tudo, o olho dele brilhou e falou, eu quero. Começaram a brigar entre eles. É só você ver o rapaz que não é mais garoto, mas ainda é pequenininho, mas ele já não é mais, mas o nome dele é de garoto pequeno. E ele explica que começou tudo na briga dos dois, um começou a detonar o outro, só que um devia muito mais moralmente do que o outro, e ele conseguiu ser detonado na frente. E aí veio todo esse escândalo. Então, aí você fala, e lá na guerra do Irã com Israel? Alguém está brigando com alguém de poder está brigando com alguém de poder que autorizou essa luta. Isso não é só Israel, Estados Unidos, Irã e profecia. Tem interesses. Quando chega a estourar desse jeito, dizem que... Eu vi uma mulher dizendo que alguém ligou para o presidente americano dizendo, você não deveria ter aceitado entrar, você está prejudicando meus negócios. E era alguém muito mais poderoso do que ele que ligou para ele. Ninguém diz quem é o nome, pode ser só uma invenção, mas, cara, faz muito sentido pelo que a gente estuda lá no Geburá. Que alguém ligou no início da guerra e disse, você afetou os meus negócios. Não deveria ter começado sem falar comigo. Nessa linha de raciocínio, os dimensionais chegam ou não chegam? Porque agora é um bom momento, né? Está todo mundo se matando para do céu aparecer a nave-mãe, né? Sim. O Posse Cláudio conhece, a Adoração Sem Rosto está aí, ó. Não, eu não falei que o Cláudio Claro fazia parte, não, eu só falei da época. Eu toco Cláudio Claro até hoje na minha rádio aqui. Os caras tinham louvores extraordinários. Cláudio Claro era pelo amor de Deus. Até hoje eu choro ouvindo os louvores que o cara fez, o cara era de uma inspiração absurda. Mas, desculpa, voltando à pergunta, os dimensionais. A chegada dos dimensionais pode estar linkada a todos esses acontecimentos, porque só uma coisa... Veja, os arquivos estavam causando um dano cinematográfico em tudo. Aí a guerra veio, abafou os arquivos. Só os dimensionais, ou coisas no nível dos dimensionais, conseguiriam abafar tudo que está acontecendo agora. Não, e detalhe, unir, né, Game of Thrones, unir a humanidade contra o inimigo comum, né? O inimigo comum, porque aí você para de guerrear, porque que a tua esposa, que, como eu, né, curtiu muito Game of Thrones, ali a galera se matava, até vinha a turma do gelo, meu irmão, para comer todo mundo vivo. Aí o trem mudou totalmente. Quem era inimigo, colou, porque agora nós temos algo pior se apresentando diante de nós. Isso poderia acontecer nos próximos dias, Efraim, ou vai ficar para o 8 de julho? Eu digo assim, se é uma agenda e eles precisam, vamos chamar assim, de promover essa agenda, eles vão ter que antecipar alguma coisa dependendo do dano que o que está acontecendo. Se não é uma agenda... A turma ali dos reptilianos, os pleidianos, essa turma, então, poderia aparecer nos próximos dias aí para poder dar uma homogeneizada nessa bendita maionese. Você vê que a divulgação de imagens desse tipo aumentou muito, exponencialmente nas últimas semanas. Estão aparecendo imagens, meteoritos, não sei se você viu lá sobre os Estados Unidos, um meteorito de 7 toneladas que se desintegrou em cima de Minnesota, assim, os lugares estão multiplicados, aparições aqui em Portugal, Alemanha, drones... Aqui em São Paulo apareceu uma nave-mãe, os caras disseram que era uma nave-mãe. E aí você fala assim, caramba, o que está acontecendo? Parece que alguma coisa está afetando o mundo. Quer fazer os agradecimentos aí? Teve várias contribuições hoje, coisa que não aconteceu ontem, doutor Alex. Ontem foi por causa daquele problema que deu, a plataforma estava estranha, né? Agradecer aí o André, brigadão aí, André, deixa eu ver. O Luiz Pé. O Sérgio também, diga, Efraim.
Efraim ficou para trás. Ó, Adriana Nunes, gratidão, aluna nossa TIC aí, nos apoiando lá do Esquadrão também. Você está falando que o Luiz Pé. Luiz, Pé. underline Pé. Esse aí, ele tentou contribuir e foi censurado. Meu Deus do céu, Luiz, só misericórdia, hein? Ó, a Cristiane Lima, gratidão aí, Cris. Deixa eu ver aqui. Eu acho que teve a Ana também. Eu acho que eu vi a Ana Godoy também. Olha, passou por mim, mas eu acho que eu tinha visto a Ana Maria Godoy. Passou aqui por mim, será ela? Deixa eu ver se a Ana. Adriana, falei. O Sérgio. O André. É, isso aí. Eu pensei que tinha visto a Ana Maria Godoy também. Entendeu? Ana, você fez a tua contribuição hoje aí. Eu acho que eu vi a Ana Maria também fazendo aí, mas não apareceu. Não apareceu. Apareceu, né? Estornaram o dinheiro. O Luiz falou que estornaram. Meu Deus do céu, olha, chapa quente, hein, Luizão? Ó, Michele também falou que foi contribuir e não conseguiu. Tenta aí, gente. Manda aí, por favor. Né? A Ana Maria está dizendo que contribuiu mesmo. Ela contribuiu, tá vendo? E já não apareceu aqui para mim. Eu vi, mas quando eu rodei, não vi. Tu entendeu? Né? Mas vão tentando, gente. Nos ajudem, que é importante. Muito importante. Mas, Efraim, nós estamos avaliando ainda a questão da Europa para poder trazer para dentro das Américas, né? Especialmente aqui na Jabuticaba. Ele está falando que acha que foi a pergunta que ele fez. Aí é possível, você muda a pergunta que a gente entende, bota em código. Não faz pergunta direto, não. Faz uma pergunta menos direta e menos exposta. Isso. É isso aí. Hein, Efraim? Então, esse cenário na Europa agora, porque vocês já estavam, né, com problemas já de elevação de preços. Com isso que aconteceu, né, o Hormuz não vai se resolver essa situação, mesmo que a guerra acabe em 30 dias. Esse trem vai atravessar essa crise para maio, junho. Como é que ficaria a Europa nesse cenário, 90 dias de uma crise aguda? Veja, a Europa ela é bem resiliente, é um continente que já passou por muitas coisas no passado. Como eu disse, ficou no comportamento cultural do europeu o não ostentar. Tu vê que o europeu não é ostentador, não fica vivendo um sucesso exterior quando tem, para ele é normal. Então outro dia eu encontrei um cara que é dono de mais de 120 imóveis aqui. Cara, um imóvel aqui mais barato é 250 mil euros. É só você fazer a conta. Uma pessoa que tem 120 imóveis, você pega pelo mínimo, ele tem imóveis, tem prédios inteiros, e ele estava com um carro de uso dele diário de 2007, 2008. Ele tem outro, mas ele prefere usar aquele carrinho, porque ele vai para lá e para cá, tu encontra com ele na rua, ele está de sandália, bermuda e camisa polo. Não está mal vestido, mas ele é uma pessoa normal, cara. O cara tem milhões em euro. O cara tem centenas de milhões, provavelmente, porque já há muito tempo que ele tem isso. E você nunca vai dizer que ele é um milionário, porque ele não demonstra, mas não é porque ele quer esconder e é pão duro e é seu nonô, não, é porque é normal você encontrar com pessoas assim e você não saber. Eu tive um primeiro choque em 2008, 2009, quando estive na Suíça, na segunda ou terceira vez, e na época eu fui pregar numa igreja em Zurique, uma igreja de brasileiros, preguei e tinham lá 2 maridos de 2 brasileiras, um era suíço e outro era romeno, e eram muito bem sucedidos, que eu fiquei sabendo, o pastor me falou, e um deles quis conversar comigo depois do culto, porque o romeno, o cara que só falava lá da Romênia, entendeu a pregação inteira de português que eu falei, ele brigou, ainda falou com a esposa, brincou com ela, falou, olha, esse português dele eu não entendo, o teu cara era bem nordestino, aquele sotaque bem puxado. Ele falou, o dele eu entendi 100%, eu não entendo nada. Ela quase bateu nele lá no final do culto, era muito engraçada ela.
Aí eu saí com o marido de uma delas para bater papo, porque ele me chamou porque queria conversar comigo, em inglês, claro, e a gente ficou conversando ali pelas ruas de Zurique, e quando voltou, o pastor me chamou e falou, tu sabe com quem você estava conversando? Eu falei, não, ele é o dono da maior empresa de segurança hoje, que atende a FIFA, a ONU, a não sei o quê. O cara era simplesmente o dono de uma das maiores empresas de segurança do mundo. O cara estava no culto, assistindo um culto numa sala, ouvindo um brasileiro falar como se fosse uma coisa normal. Andando comigo na rua, de guarda-chuva na mão, assim, porque tinha entrado uma chuvinha, e a gente ficou batendo papo, ele foi muito simpático, e eu não sabia. Então, assim, o europeu tem isso, você não tem aquela coisa que você tem que andar com 50 seguranças para mostrar que você é poderoso, ou andar sempre, sabe? E é bem interessante isso. Brasil agora, com esse impacto todo, como é que nós vamos ficar? Só para... O Sérgio aí, sério, né? Sério isso, Sérgio. Outro dia quando você fiz faz uma pergunta que ele cancela, você depois não consegue contribuir. Demora um tempo para ele te autorizar a contribuir de novo. Não, ele falou que encontrou dificuldade para voltar na live, inclusive. Olha. A censura está alta mesmo, gente. Isso aí deve aumentar. Deve aumentar, inclusive, não sei se viu, o Silva da Jabuticaba criou uma normativa, né, já. E, doutor Alex, já eu vou ter que sair da live, porque eu estava uma ligação que ia entrar para mim muito rara, acabou de chegar. Vá lá, eu finalizo aqui com a galera. Obrigado. Minha gente, olha, gratidão, shalom aí, Efraim. Gente, olha só, nós estamos no efeito chapa quente, ok? Indo para o ferve geral. Tenente, tem alguma coisa aí da greve? Saiu algo da greve já aí? Dos caminhoneiros? Eles estão aguardando, gente, o Ministério Público para iniciar a greve, é isso? Para poder iniciar. Para ver o que eles vão falar. Eles estão fizeram uma consulta, gente, né, para o Ministério Público, estão aguardando para o início da greve geral dos caminhoneiros. A data é hoje, né? Teriam dito que começaria por Jundiaí, e da cidade de Jundiaí, isso tomaria o país inteiro. Né? Pelo sim, pelo não, a prudência, você tem que fazer o quê? Comprar o que você precisa, de preferência para pelo menos 15 dias. 15, o ideal seria um mês, mas 15 dias, né? Pratica aí o jejum intermitente, ok? Intermitente, né? Tira uma refeição e aí vai fechar 30, né? Até conversei isso com a tenente aqui, da gente começar a intensificar o jejum intermitente e já se preparar para comer menos. Né? Nós temos que ter inteligência e entender que comer muito não está fazendo bem, e a turma que está buscando aí aqueles palitinhos para resolver o problema, tem um monte arrumando mais problema. Né? Então, cuidado com essa onda dos palitinhos tentando resolver problema aí, ok? Nós já temos várias publicações já na PubMed de problemas em relação aos palitinhos que estariam resolvendo o problema. Cuidado com o palitinho, que a galera gosta de pegar, né, na areia aí e ficar escrevendo com palitinho. Né? Cuidado com isso, ok? Com relação à greve, né, ela tem um viés totalmente político até agora, ok? Político, porque o que seria o dever de casa do Tachad, eles fizeram, gente. A verdade seja dita, ele tirou toda a tributação e estão tentando que os governadores acompanhem isso também, com o objetivo de conter, já que 30% do diesel nosso ele é importado. E nós, infelizmente, temos uma reserva estratégica para apenas 15 dias, ok? Então, não chegou, não vai chegar. Vocês viram que foi noticiado aqui pelo Efraim desse ataque bombástico feito por Israel e a retaliação feita pelo Irã em 9 países. Então, isso significa o quê? Que o que já estava ruim conseguiu ficar um pouco pior e deve piorar mais hoje ainda, né? Porque daqui a pouquinho começa a noite deles também,
E aí a tendência é mais ataques e mais áreas sendo prejudicadas. Então, ou Israel e os Estados Unidos vão para varrer tudo, todos ali do Irã, ou, de fato, essa crise ela já vai chegar fácil ao mês de junho, ok? E abril a gente entra no ferve geral. Você pensa como eu, que abril vai ferver geral, coloca 10 mais 3. 10 mais 3, ferve geral, né? Agradecer o Magus, ó, jejum igual autofagia, igual longevidade, verdade, né? Você precisa praticar jejum por uma questão física, uma questão mental, emocional, social, sexual e espiritual, ok? E, de quebra, financeira, né? A questão econômica, porque você praticando, né, o jejum vai te ajudar um monte em todas as áreas, né? Nós temos que entender que o efeito ferve geral de abril vai nos colocar diante de 4 coisas que você tem e precisa entender. Primeiro, estão dizendo que o Silva e a turma do Silva da Jabuticaba já morreu, literalmente, né? O efeito já morreu e que eles vão ser facilmente colocados em segundo plano, tá? Não acredito nisso, porque os guris não estão nem aí para a hora da jabuticaba. Você tem dúvida? Converse com a garotada de 16 a 30, eles são maioria. E essa maioria não está nem aí se deu ruim no Irã, se deu ruim em Israel, se 9 países foram atacados. Eles só querem a erva verde, a ina branca e o metanol. Se houver metanol, se houver ina branca e se tiver erva verde, tá tudo certo para essa galerinha. Então, sugiro que você saia de Nárnia e não fique com a turma que gosta de pegar ônibus para Papuda e táxi para Papudinha. Então, observe os acontecimentos e tome cuidado e veja o que foi publicado. Eu ainda vou olhar e avaliar a publicação sobre redes sociais. Então, cuidado, cuidado. Segunda situação, o status quo de crise, ele favorece a implicação da não explicação para o rombo. Então, a guerra vai ajudar aqui na Jabuticaba e na Europa e na América do Norte, em vários lugares, ao efeito do rombo. Arromba tudo. Ok? A culpa é da guerra. Então a guerra vai levar a culpa. E medidas que foram adotadas na guerra da Ucrânia, medidas que foram adotadas no período pandêmico, vão valer para esse tempo. Então fique ligadinho aí, porque nós estamos aguardando um reset global a qualquer momento. Terceira situação, né? Você já viu que no Brasil está aumentando os casos de mpox e de varíola. Você já deveria estar coladinho com a doutora Silmar, fazendo o céu azul. Já deveria estar no combo neural e viral. Já deveria estar com a mamadeira do ancião e com equipamento de ozônio. Eu estou aqui respirando ozônio. A mamadeira está por aqui. Eu estava usando a mamadeira. Cadê a mamadeira, tenente? Me dê a mamadeira aí. Ó, tá vindo a tenente com a mamadeira aí, ó. Já me ajudou na agitação, ó. A mamadeira, gente. A mamadeira. Tem que botar a mamadeira na vida de vocês, o equipamento de ozônio não. E aproveite, porque ninguém falou ainda de corrigir preço nenhum, apesar dessa bagaceira. Mas, com certeza, eles vão ser pressionados a mudar a política de preço. Então, você se prepare, né? E é agora.
E a quarta situação, gente, é o espiritual. Né? Tem muita gente que trabalha aquela ideia de que se eu sou espiritual, eu não tenho que cuidar do material. Apóstolo Paulo nos garante que nós somos mordomos e o texto diz: ai daquele que atenta contra o templo de Deus. Esse tal é digno de danação. Olha o Bill, entra aí, Bill. Entra aqui. Fala aqui com a galera, Bill. Fala aqui. Fala aqui com a galera aqui. Olha o Bill aí, gente. Olha o Bill, olha o Bill. Você já está com o Santo Bill ganhando em dólar. Hoje houveram adesões da turma dos Estados Unidos. Coração. Coração, coração. Isso é coração? É coração. Dinheiro, coração. Coração, é o coração aí, gente. Tem que aprender a fazer o coração. Coração chinês, não é coreano. É chinês, É mesmo? coreano. É coreano. Coração coreano. Olha só. Brasil. Brasil, é verdade. Então, gente, a turma do Santo Bill, eles já estão indo para uma centena. Tem pro Atlas, tá pra ganhar dinheiro. Verdade. Meu cunhado tem 14 anos. 14. E um cara tá ganhando dinheiro com esse baixo, tem 14 anos. Ele tá na metade do mês, já ganhou 3.500. Ele comprou uma moto elétrica, Paxelon, e tá ganhando dinheiro. Não é mais como aqui, com os filhos do ancião, do pai que escolhe, tem estratégia pra isso. E ganha dinheiro no TikTok, ó. 14 anos. Que tá 100 anos. Tem muita gente de várias cidades ganhando dinheiro. Você só não ganha porque não quer. Tem como ganhar dinheiro. E não é real. Porque o Brasil já está na lama. Tu ganha em dólar. $1.000. $2.500. Tu ganha dinheiro com isso. Gente, isso é tão sério do Atlas que o Bill ele montou um ecossistema, que esse ecossistema você pode ganhar até $20 mil, gente. $20 mil. Ó, isso é real. Eu estava vendo com ele o ecossistema dele. Esse mês ele está projetando 100K. 100K, gente. 100K. E subiu. Você imagina todo o pessoal do ecossistema do Bill trabalhando em cima disso. Nós estamos falando aí em ultrapassar 2, 3 milhões de dólares, gente. Então, né, sugiro que você entre nisso, now, você manda Santo Bill, você manda Atlas. Porque só faz 40 minutos no dia, uma conta. Se você trabalha como CLT, você consegue ter 40 minutos para conseguir ganhar o dobro, o triplo do seu salário. Não é mentira. Todo mundo que tá no TikTok está ganhando. Está ganhando mesmo. Se você tem um filho, uma filha, ou você mesmo, bota a galera para trabalhar, porque vai aumentar a renda da sua família. Isso é real, tá, gente? Isso é real, a galera tá aumentando, né, os seus ganhos. Eu estou vendo isso, eu estou acompanhando isso, né? Eu tenho visto o andamento da turma lá no TikTok e realmente eles estão viralizando vários vídeos, muitos vídeos, por causa da metodologia do Atlas, né? Hoje, inclusive, houve adesão lá dos Estados Unidos. A turma dos Estados Unidos ganha 2,5 vezes, né, o valor do Brasil, e a Europa 1,5 vezes. Então, você manda Atlas, você manda Santo Bill, e aí você aprende e ganha em dólar. Ó, tem gente dolarizando a conta em 3 dias, gente. 3 dias. Hoje, inclusive, eu falei com uma pessoa, né, e falou, eu vou ser o melhor do Atlas. Eu falei, olha, você tem que bater 3 dias a dolarização, né? E você tem que ultrapassar o garoto de 14 anos, que em 15 dias já está fazendo R$4 mil. O Bill falou 3,5, mas é mais, é 4 mil, o garoto já fez $800.
O garoto fez $800, ok? Em 15 dias, gente. Você imagina. E esse guri trabalha só 20 minutos. 20 minutos por dia, um garoto de 14 anos já fez $800. Você imagina o teu filho, a tua filha, o teu neto, a tua neta aí. Então, sugiro que você venha para o Santo Bill, que você venha para o Atlas e faça parte desse ecossistema aí, porque até a tenente já está entrando para gerar renda extra para nós, porque o que o Bill está fazendo é surreal. Esse é o termo, surreal, porque ele está conseguindo com a turma dele lá. Então, você seja inteligente, né? E bote a mulher, bote o marido, bote os filhos, põe os netos, conversa com o pastor, com o padre aí, monta uma fazenda digital e bota a garotada para trabalhar, tá bom? Todo mundo trabalhando, não vamos ficar olhando o problema, não. Vamos fazer parte da solução do problema, e a solução do problema se chama Atlas, se chama Santo Bill, que esse santo está fazendo milagre, tá bom? Que Deus abençoe, gente. Tchau, tchau. Shalom, shalom. O Atlas Manuela é no Zap, 21995 31 34 67. Isso é sempre na nossa central, gente. É o Zap 21995 31 34 67. Você manda Atlas, você manda Guia Burá, você manda Enoque, você manda Esquadrão Águia, você manda Terapeuta Integrativo Cristão, você manda TIC, ok? Nós estamos com a terceira turma. O valor do TIC vai dobrar. Você quer ser um terapeuta integrativo, a hora é agora. A partir de 2 de abril, o valor sai de um investimento de 6.600 para a formação toda para 12 mil na turma 4, porque a plataforma já queria esse preço no grupo 2. Nós estamos no grupo 3, segurando valores lá para a turma, né? Então, até 1º de abril. 2 de abril já começa a turma 4, e aí o valor é 12, porque a plataforma quer que a gente chegue em 36 mil. O objetivo é 36 mil do curso de terapeuta integrativo cristão. Então, quem faz graduação, quem faz pós, quem estuda, sabe que você não vai investir um valor tão pequeno para poder ter uma profissão, como é o caso do terapeuta integrativo. Você vai poder trabalhar a nível global com essa formação, com essa capacitação. Da mesma maneira que você com Atlas, com um canal Atlas, você pode no TikTok ganhar R$5.000, gente, um canal. O Bill me falou que o TikTok por CPF, por pessoa, ele tem um limite de pagamento de $2.500. Quer dizer, isso nos coloca aí perto de 12, 13 mil por CPF. Então, se você tem a sua mulher, se você tem o seu filho, se você, né, entrar, vocês podem ter uma renda adicional aí de R$45.000, ok? É Atlas, gente, não tem o que pensar, não. E foi Deus purinho, tá? Na vida do Bill, tá chegando a Helena, e ela chegou no momento em que ele descobriu, ok? Depois que nós fomos lá no Pablo Marçal, uma maneira de fazer o digital de fato acontecer. Está provado na vida de quase 100 de pessoas, tá bom? Então, venha para cá, você também, manda Atlas, manda Santo Bill, ok? E participe disso para você já, agora em maio, né, já está recebendo em dólar. Se você dolarizar em 3 dias, você recebe em abril. Sabia disso? Só depende de você aprender e aplicar. Até agora, né, a turma que arrebentou bateu 3 dias, o menor tempo até agora, de dolarização, e $800 em 15 dias, gente. 15 dias, e detalhe, trabalhando 20 minutos. Surreal, né? Surreal você ganhar aí R$5.000 quase, trabalhando 20 minutos por dia. Meu Deus, 14 anos, Jesus. Tem alguém aí próximo de você assim? Então, corre pro Atlas. Um abraço, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau.